É hora de conversarmos, de termos essa intimidade com Deus. Por isso iniciamos, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, somos todos chamados a termos essa intimidade com Deus. Porque é o que Ele espera de cada um de nós todos os dias. Ele, aquele Pai amoroso, Ele não guarda rancor, Ele só quer o nosso arrependimento. Por isso, todos os dias, essa nova oportunidade que Ele nos dá. Por isso, meus irmãos e minhas irmãs, vamos iniciar com a oração do Espírito Santo. Vinde, Espírito Santo, enchei o coração dos vossos fiéis e acendei nele o fogo do vosso amor. Enviai vosso Espírito, e tudo será criado e renovarei a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruíste o coração dos vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, concedei-nos que pelo mesmo Espírito Santo saibamos o que é reto e gozemos sempre de sua preciosa consolação. Por Cristo Senhor nosso. Amém. Meu Senhor Jesus Cristo, obrigado. Por isso vamos orar. Aquela oraçãozinha pequenininha. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio, a minha proteção. Meu Senhor Jesus, seja minha luz, meu abrigo, meu refúgio e minha proteção. Louvado seja Deus, para sempre seja louvado. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Meus irmãos e minhas irmãs, é com imensa satisfação que aqui estou novamente com cada um de vocês, com o coração cheio de alegria, porque é um momento muito especial para mim, porque é um momento de intimidade para com Deus. Por isso eu trago a vocês 2 relatozinhos curtos. Primeiro, Paulo, quando ainda era Saulo, estava indo para Damasco. Ele, que estava perseguindo os cristãos, né? Então, ele, na entrada de Damasco, Jesus aparece a ele e derruba do cavalo. Meus irmãos e minhas irmãs, tudo começa aí. Derruba do cavalo e ele passa a não enxergar por 3 dias. Vamos falar sobre o primeiro acontecimento, a queda de Saulo. Como Saulo, nós muitas vezes caímos. Deus nos derruba ou nos permite cairmos para que assim Ele levante um novo ser, uma nova criatura. Assim como Ele fez com Saulo, Paulo de Tarso, derrubou ele do cavalo, derrubou ele da sua prepotência, que se achava mais do que os outros, e colocou ele no seu devido lugar, renascendo para um novo ser. Um ser que de caçador passou, de uma certa forma, a ser caçado, porque passou a ser um evangelizador que levava o evangelho e levou e nos leva até hoje. Um dos maiores evangelizadores do mundo. Por isso, Deus, Jesus Cristo, derrubou para erguê-lo de uma maneira extraordinária. Segundo ponto, ele ficou cego, porque o que ele via não tinha nada a ver com a realidade. E quando ele volta a enxergar a vida de uma maneira diferente, totalmente ao contrário do que ele enxergava antes. Ele viu e sentiu esse amor de Cristo para com ele, que transformou ele nessa nova criatura.
Na nossa vida, acontece muitas vezes as mesmas coisas. Às vezes as coisas não estão dando certo, às vezes nós caímos. Não que Deus faça isso. Lá em Tarso foi uma coisa totalmente diferente, mas Ele nos permite cair para que possamos levantar de uma maneira diferente, levantar com Jesus, levantar com a nova visão, porque muitas vezes perdemos a visão, o foco do que realmente interessa. Por isso, quando Deus nos resgata, Ele nos levanta de uma maneira diferente para um novo ser, uma nova criatura, e nos mostra a verdadeira visão que nós devíamos ter, que devemos ter das pessoas, do trabalho, de tudo, mas principalmente de Deus. Porque a partir desse momento nós enxergamos que sem Jesus nós não somos nada. Por isso, Tarso, em toda a sua trajetória, nos mostra isso e começa aí. Porque também tem o lado das consequências. Uma pessoa que procurava, de qualquer maneira, torturar e até matar os cristãos da época, porque muitos de nós cometemos tantos absurdos e achamos que não temos mais salvação. E é isso que o encardido quer, que nós pensamos que não tem mais salvação, que eu chegue a pensar, não, mas eu já fiz essas barbaridades. E está aí o exemplo de Saulo, Paulo de Tarso, que foi transformado de caçador a evangelizador, a pescador de homens, de famílias, de nações. É isso que Deus faz com cada um de nós. Então, o que eu quero falar para você é que todos temos salvação, se assim nos permitirmos. Ele não força, mas Ele nos ama de uma maneira que o que Ele quer para nós é levantar nossa vida de uma maneira totalmente assim, extraordinária, e nos mostrar o verdadeiro caminho da felicidade que só encontramos em Cristo Jesus. Amém? Segunda historinha, rapidinho, não é história, né? Você sabe que isso aí não é história, é verídico. E essa outra que eu vou falar também é verídico. Tinha um homem muito rico. E na porta da casa dele tinha uns mendigos que ficavam lá na praça e iam pedir esmola para ele. E ele sempre negou. Um dia, um desses mendigos chega até ele na porta e pede: por favor, me dá uma esmola. E ficou infernizando a vida dele, entre aspas, né? Ficou perturbando, que ele procurou pedra, não tendo, ele jogou um pão. A vontade dele era de jogar uma pedra naquele bendito mendigo. Mas como não achou, ele jogou um pão. E esse mendigo saiu. Por que eu estou falando mendigo, tá? É porque na história é mendigo mesmo. E ele foi até os outros, não falei que ele ia me dar para mim? Ele falou, nossa, mas ele nunca entregou. Ele falou, ele me deu. Né? Passou uns dias após esse ocorrido, esse homem muito rico ficou doente e caiu numa febre imensa. E nada conseguia trazê-lo de volta à sua saúde. No entanto, ele teve um sonho. Nesse sonho, ele estava em um lugar onde estava sendo pesado em uma balança as suas coisas negativas e as positivas, as coisas boas e as más que ele tinha feito, as coisas, os pecados e as graças. Infelizmente, como ele não tinha nada,
A balança do lado negativo, do lado ruim, estava lá embaixo, topando praticamente no solo. Quando ele olha para o lado e vê 3 homens brancos, altos, com uma roupa extraordinariamente branca, como jamais visto. E ele vê os 3 conversando. E agora, o que nós vamos achar nele de coisas boas para colocar na balança? E um deles se lembrar, vamos colocar aquele pão que ele deu àquele mendigo. E assim o fez. E quando ele colocou aquele pão e todos os seus pecados, as coisas ruins, as maldades que estavam lá embaixo e o pão, eles se igualaram. Ficou na mesma altura. Um único pão. E não foi nem de coração. Pois bem, passado esse sonho, ele acordou. E acordou são. Estava tendo mais uma oportunidade de mudar o seu modo. E assim o fez. Quando ele acordou, ele se lembrou de tudo o relato do sonho e pensou consigo: se eu conseguir igualar com um pão todas as coisas más que já fiz, imagina se eu doar tudo aos pobres. O que é que eu não vou conseguir? E ele começou a doar as suas coisas aos pobres e chamar os mendigos de meus senhores. Porque uma vez chegou um dos seus funcionários, empregados, e perguntou: por que o senhor chama esses mendigos de senhores? Ele falou: porque eu dependo deles para alcançar o reino dos céus. Olha que lindo. E assim ele o fez. Essa história é bem mais adiante, tem bem mais outras coisas, bastante coisas para ser colocadas, mas eu só queria trazer esse trechinho pequeno para não ficar com um vídeo muito grande, mas para nós termos a dimensão desse Deus maravilhoso. E esse homem mudou e foi para o céu, porque a história dele é fantástica, né? Eu esqueci o nome dele agora, mas enfim, nos dá um exemplo. Quanto a bondade, por mínima que seja, ela faz diferença lá no futuro, na hora da nossa morte, quem sabe. Eu não estou falando assim, não é você jogar um pão como ele jogou, que não foi nem de coração, mas ajudou alguém. Imagine quando nós fazemos alguma coisa de nosso coração. Ajudar qualquer pessoa que seja, com alimento, com carinho, com respeito, com uma veste que aquela pessoa não tem e você está sobrando no teu armário, com um sapato que você tem tantos lá que nem usa, com a sandália, com um olhar, com os ouvidos muitas vezes ouvindo, com a palavra, uma palavra sincera. Se lembre que é com Deus que nós estamos fazendo. Dinheiro hoje em dia não recomendo, porque as pessoas vão e compram droga e vão fazer, às vezes, maldade. Mas desde que seu coração se toque, é Deus que está tocando. Porque nesse mesma historinha, ele estava passando por um lugar e tinha um náufrago que estava com muito frio e pediu para ele se ele não tinha como dar alguma coisa para ele se esquentar. Ele, sem titubear, sem pensar 2 vezes, tirou as suas vestes, que eram caríssimas, e deu e ficou nu. Esse náufrago agradeceu e seguiu o seu caminho. Quando ele chegou em casa, que olhou lá no lugar onde ele guardava, no seu armário, lá estavam as mesmas vestes.
E ele ficou muito triste, porque ele falou, não sou digno nem de entregar, de dar umas vestes minhas para alguém. Ele me devolveu. Mas nessa mesma noite ele sonhou. E num sonho aparecia um homem muito bonito, simpático, com as mesmas vestes que ele tinha dado. E falou para ele, por que você está triste? Ele falou, eu não sou digno nem de dar uma roupa, uma veste a alguém que estava passando frio. Ele me devolveu. Aí ele falou, você já olhou para mim? Não é essas vestes? Você reconhece essas vestes? Ele falou, sim, é a que eu doei para aquele náufrago. Ele falou, pois bem, sou eu. Muito obrigado, porque me esquentou e eu uso ela com todo carinho e amor. Muito obrigado, não fique triste, porque eu estou usando ela. Era o próprio Cristo agradecendo, porque ele fez aquela pessoa sem saber quem era. E muitas vezes, assim como Deus falou, aquele que me dá água quando eu estiver passando sede, que me vestir aquele que está nu, é a mim que o faz. Quando fizeste a um desses pequeninos, aquele que está pedindo, necessitando de comida, e vocês dão, é a mim que dão. Então, todas essas pessoas, você tem que pensar indiferente de qualquer coisa. É a Jesus que você está dando. Não é aquela pessoa. Num contexto total dessa história, o que eu quero falar é o seguinte, vamos acordar para a bondade e o amor nos nossos corações. Muitas vezes não só o dinheiro, mas é que eu falei, tem várias maneiras de nós ajudarmos o nosso semelhante. Por exemplo, não olhar com desprezo achando que nós somos mais do que eles. Você viu que esse senhor, quando ele estava doente, que ele tem esse sonho, ele vê que aquele pão que ele jogou com raiva não foi nem de coração, com amor, mas já salvou a vida dele. Porque igualou com todos os seus erros. A balança de Cristo, ela é tão maravilhosa, tanto amor, que aquele pão pesou bem mais do que tudo, porque se igualou. Imagine nós fazermos as coisas de todo o coração, como Jesus não agirá na sua vida, na minha vida, na nossa vida. Amém? Deus seja louvado para sempre, seja louvado, bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Vamos acordar para a verdadeira vida, meu irmão e minha irmã. Vamos deixar a tristeza do lado, vamos seguir sorrindo porque somos e pertencemos a Deus e com Deus estamos. E vamos permanecer, se assim você, meu irmão, minha irmã, quiser, assim como eu. Porque forçar ele não força, mas ele está ansioso para nos abraçar, para nos levantar do chão, para nos mostrar a vida da maneira que ela tem que ser vista, com os olhos de Cristo Jesus, assim como ele fez com Paulo, Saulo, Paulo de Tarso, e assim como ele fez com esse homem que era rico, mas que morreu na sua pobreza, pobreza de dinheiros, coisas materiais, mas muito rico no amor, na transformação que aconteceu na vida dele através de Cristo Jesus. Vamos viver com o que temos e agradecermos sempre, porque não é riqueza que vai mudar a nossa vida. Pode mudar um pouquinho aqui, mas nós estamos pensando bem além disso. Estamos pensando na eternidade. Por isso, vamos orar. Vamos orar a Deus para que Ele nos abençoe e nos mostre o caminho. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Oh meu Deus, Pai Todo-Poderoso, obrigado por esse ensinamento desse dia, por a vossa presença em nossas vidas. E nos mostre, Senhor, em um sonho, numa visão, a nossa vida,
essa transformação que vós quer para cada um de nós. Nos transforma, Senhor, nos molda, assim como a cera de uma vela. Derrete-nos e molda-nos novamente, Senhor, do modo e da maneira que vós quer que nós, cada um de nós, sejamos para Ti e para o próximo. Iluminai-nos, Senhor, nos erguei, Senhor, do chão onde estamos e nos mostra, Senhor, que agora sim vamos ficar em pé e vencermos todas as dificuldades e obstáculos que vierem pela frente. Ilumina, Senhor, e nos mostra e nos dá um coração semelhante ao vosso, para cheio de bondade e amor, de misericórdia, de humildade, possamos, Senhor, sermos imitadores do vosso infinito amor, imitador do vosso amado Filho, nosso Senhor Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Que por Ele faço essa oração, em Cristo, com Cristo e para Cristo, possamos viver por toda a eternidade. Por Cristo nosso Senhor, na unidade do Espírito Santo. Amém. E para finalizarmos, oramos a oração que o Cristo nos ensinou. Céu e terra, orando junto, nossos anjos da guarda sempre, e para eles oferecemos também. Pai nosso que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje, perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos de todo mal e males. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita são vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Que desça, Senhor, essas bênçãos maravilhosas que transforma, que cura, que liberta, que nos faz, Senhor, pessoas melhores. Senhor, que pelo vosso amor, na hora da balança do juízo, que possamos, Senhor, medir no vosso amor, como o peso do vosso coração, assim pesarmos mais do que as coisas ruins que fizemos. Que desça essas bênçãos, Senhor, que nos transformas, que só vós pode nos dar, as bênçãos do Pai, Filho e Espírito Santo, e permaneça para sempre com cada um de nós. Louvado seja Deus. Bendito seja Deus que nos reuniu no amor de Cristo. Deus seja louvado, para sempre seja louvado. Meus irmãos e minhas irmãs, aquele abraço. Vamos acordar que ainda é tempo, mas o tempo é curto. O tempo está se aproximando. A vinda de Cristo está próxima. Vamos nos entregarmos a Ele agora, enquanto ainda é tempo. Amém? Bom, para vocês, um ótimo quase finzinho de semana, né? Mais 2 dias aí pela frente. Deus abençoe todos nós, suas famílias, suas casas, e nos transforme. O amor de Cristo, o Espírito Santo nos preenche novas e assim nos fazendo novas criaturas em Cristo Jesus. Amém? Mãe, te amo, tá? Te amo de todo o meu coração em Cristo Jesus, o amor mais sincero que existe no mundo, que é o Cristo Jesus. Pai, também a mesma coisa, te amo muito em Cristo Jesus. Te amo. Eu amo muito vocês, pai e mãe. E apesar da distância, vocês sempre estão comigo no meu coração. Em todas as orações da madrugada, da tarde, de todo dia, da noite, sempre estou orando por vocês, porque é o presente que eu acho que Deus nos dá, nos proporciona darmos às pessoas que nós amamos. Então eu oro sempre para vocês, por meus irmãos e irmãs, cada um deles,
Genival, Gilvan, Júnior, Luciene e suas famílias. Oro sempre e amo vocês de todo o meu coração. Sempre estão nas minhas orações, nos textos. Que Deus possa abençoar cada um de vocês também. Amo todos vocês, meus irmãos e irmãs em Cristo Jesus. E peço sempre a Deus para que transforme a vida de vocês, transforme a dificuldade em alegrias, em conquistas e em vitórias em Cristo Jesus. Deus abençoe infinitamente todos vocês. Não vou falar nome de todos, porque ali eu ia demorar muito esse vídeo. Mas Deus conhece e eu oro sempre, e Ele sabe disso por todos vocês, meus afilhados, afilhadas, sobrinhas e sobrinhos, que são muitos. Enfim, todos ficam na paz do Senhor. Amém? Paz e bens, paz e luz da paz do Senhor Jesus. Vou me despedindo por aqui. O sininho da vitória de Cristo na vida de vocês. Fique com Ele sempre, sempre sorrindo, não importa a dificuldade, vai melhorar se você ficar nervoso, chateado, brigar com as pessoas, não vai. Então sorria, que no mínimo vai melhorar o seu humor e assim começa a atrair as coisas positivas em nossas vidas.